E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel quem tá falando, do canal Tarados por Blockchain. Considere seguir o canal se você gostou do meu conteúdo, tá? E indicar as pessoas também para assistirem os vídeos, né? E se informarem a respeito do mundo cripto. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma informação muito legal para vocês, né? Separado aqui pelo Maestro, tá? E esse cara, ele fez um trabalho excelente aqui que ele separou os 10 preconceitos mais comuns aí do mercado de criptomoedas, beleza? Então vamos lá. A gente vai olhar essa postagem e a primeira coisa que ele fala é que manter a sua criptomoeda debaixo d'água sempre parece mais confortável do que perceber a perda, né? Então ele fala, sentindo-se confuso sobre qual decisão tomar, então a segunda linha aqui. Ele fala, bem, ambos estão incorretos, tá? Ele fala que estão os 10 preconceitos, né? Para evitar cometer esses erros novamente, tá? Então, o que ele quer dizer aqui, eu levei um tempinho para entender, mas o que ele tá querendo dizer é você evitar falar sobre as suas perdas e você não saber exatamente qual decisão você vai tomar, né? E ficar confuso nesse sentido, tá? É, assim, é uma coisa que é muito comum, né? A gente quer esconder as perdas e exaltar os ganhos, né? Então, o próximo tópico aqui que ele vai falar, que é o primeiro, né? Ele fala sobre o WAGMI, que significa, tem muitas siglas aí no mercado cripto, mas à medida que elas vão aparecendo eu vou mostrando para vocês, tá? O WAGMI, ele significa We All Will Gonna Make It, né? Significa todos nós vamos conseguir, seria essa a ideia, tá? Então, o que ele está falando aqui é que nós somos constantemente bombardeados com histórias de sucesso das pessoas que fizeram ou ganharam muito dinheiro em criptomoeda, né? E as pessoas compartilham as capturas de tela, falando, ah, fiz 150%, né? Aquelas do Futures, da Binance, e compartilham informações sempre dos lucros que elas estão fazendo, né? E elas convencem você de que você também pode ficar rico, tá? Então, como resultado, a gente superestima severamente as chances de sucesso, né, nesse determinado domínio, tá? Isso que ele está falando. Então, no próximo aqui, ele fala o seguinte, né? Quando ele ganhou os primeiros US$ 1.500, né, ele se sentiu eufórico, né? Aí ele fala, eu tinha certeza de que seria um milionário muito em breve, tá? E ele falou, nenhuma surpresa, os mercados me puniram, tá? Aí vocês podem ver aí justamente, né, essa questão aí que ele está trazendo, que ele foi punido pelo mercado, né? E ele percebeu que existem tantas pessoas inteligentes competindo contra ele nesse campo, né? E que levava mais tempo para colocar um pouco de skin no jogo. O que ele quis dizer com skin no jogo é basicamente que você leva tempo para incorporar a sabedoria daquele mercado ou daquele domínio, né, daquela área de conhecimento. Não é uma coisa simples que você olha lá as pessoas ganhando dinheiro e você fala, ah, beleza, só fazer isso aqui que eu vou ganhar dinheiro, né? Então, eu vejo muito assim as pessoas falando sobre cripto, vídeos no YouTube, né? E muitas pessoas falando também no Telegram, é, principalmente, né, os vídeos do YouTube mesmo, que a galera coloca, faça 10 vezes com essa moeda, ganhe muito dinheiro com essa moeda. Gente, é só abrir o YouTube aí que vocês vão ver, digita cripto, vocês vão achar, esse jogo irá fazer, esse jogo irá deixar você milionário, blá blá blá, blá blá blá. Putz, meu, já tô de saco cheio desse negócio, né? E eu nem olho mais, assim. Na real, eu vejo o que o cara tá falando, o nome do negócio, e eu mesmo vou atrás pesquisar. Não assisto o vídeo, mas que tenha essa chamada, tá? E não pretendo fazer isso no meu canal, né? Porque isso pra mim é poluição, é desinformação e é poluição mental, tá? Então,
Eu procuro eu estudar a respeito, eu ir atrás, né? Eu vejo, claro, muitos anúncios e pessoas falando sobre moedas, sobre projetos, mas eu busco eu me informar sobre aquilo e não tirar ali da perspectiva do cara que tá falando que tipo, ah, você vai ficar milionário, invista logo, tipo uma coisa assim, né? Então, beleza. Aí a gente tem aqui no próximo tópico, ele fala assim: pessoas mal-sucedidas não compartilham suas histórias online, tá? Por exemplo, a Forbes, né? A Forbes ela não escreve artigos sobre as pessoas que falharam, tá? Na sua área de ofício ali. Mas a realidade é que existem muitas pessoas, muitas dessas pessoas, tá? As histórias de fracasso estão por toda parte, mas enterradas profundamente, né? Tornando-se invisíveis para nós, beleza? Então é sempre uma coisa aí pra gente ficar de olho, beleza, galera? Então, vamos lá. Aí depois ele coloca uma sigla aí, NAGMI. O que que é NAGMI? Basicamente NAGMI, né? Eu acredito que eu já vi NGMI, né? Mas o NAGMI deve ser Not All Going to Make It, tá? O NGMI seria Not Going to Make It, tipo, não vamos conseguir, não vai conseguir. O NAGMI seria Not All We Gonna Make It, tá? Nem todos irão conseguir, né? Tipo, nem todos irão conseguir ganhar dinheiro com cripto, beleza? Então, vamos ver o próximo. Ah, até mostra um vídeo aqui, né, do rapaz caindo, batendo a cabeça no carro, tentando andar de skate. Beleza, vamos pro próximo. Nesse próximo aqui ele fala assim, o remédio, né? Mergulhe nos erros e fracassos de muitas pessoas para estimar suas chances racionais de sucesso, tá? 80% dos traders perdem dinheiro, então as chances de sucesso são apenas de 2 em 10 tentativas, né? Esteja pronto para colocar o trabalho para aumentar as suas chances estimadas de sucesso nesse respectivo campo, tá? Então esteja pronto para trabalhar, para estudar, para ir atrás, tá? Para você conseguir aumentar as suas chances de sucesso. Como vocês viram, não a probabilidade não é muito alta, né? De pessoas que conseguem realmente ganhar dinheiro com cripto, beleza? Então, vamos lá, pro próximo. O próximo aí, ele fala que a gente tende, né, a acreditar que a gente está sempre certo, né? Isso é uma característica do ser humano. Então você tende a manter as suas conclusões prévias independentemente de quaisquer opiniões opostas que façam sentido, né? Então você acha que está certo e os outros estão errados, beleza? E não é bem assim, né? Tem todas as possibilidades, na verdade, infinitas possibilidades. Enquanto uma pessoa está pensando de uma forma, a outra está pensando de outra, mas as duas possibilidades são igualmente possíveis no nosso universo, né? De possibilidades, tá? Então, ele fala assim, né, sobre os BTC Maxi, né? Ele fala, não é surpresa que os BTC Maxi, quem são os BTC Maxi? São as pessoas, os Maxis, né? Basicamente, são as pessoas que acreditam que só aquela moeda ou só aquele projeto vai fazer sucesso, então ele só investe naquilo, né? Então o cara coloca todo o dinheiro dele em um único projeto, tá? Vocês provavelmente já pensaram e falaram, não, vou comprar só BTC e Ethereum. Beleza, é uma possibilidade, né? Você maximizar ali, tentar maximizar o teu ganho comprando só Bitcoin. Mas ele tá falando, né, que isso não é surpresa que as pessoas que acreditam são maxis, né, elas caiam nesse viés de achar que só elas estão certas, só as duas possibilidades estão corretas, beleza? Então, isso vale para qualquer outro projeto que você fique muito apegado ou vislumbrado com o projeto, seria a palavra correta. Aí ele fala aqui no próximo o seguinte, ele tá falando... eles se apegam fortemente às suas crenças de que o BTC resolve tudo e tendem a filtrar qualquer nova informação que contradiga as suas visões existentes, né? Então eles não estão prontos para aceitar novas sugestões
ou fazer mudanças para tornar, inclusive, o BTC mais utilizável, o Bitcoin mais utilizável. Exemplo, contratos inteligentes, né? Beleza. Aí, de novo, ele traz o remédio, né? O remédio seria o seguinte, né? Seja sempre curioso em descobrir evidências desconfirmantes para o seu protocolo favorito, tá? Mas a nossa mente esquece depois de um curto período de tempo devido à abundância de informações. Como tem muita informação, a gente até lê aquilo e fala assim, nossa, legal, pô, podia, tem outras possibilidades, né? Inclusive dentro daquele próprio projeto, dá para fazer outras coisas. Só que a gente acaba esquecendo, né, essas coisas porque tem muita informação e isso passa desapercebido no dia a dia, tá? Ele fala, então anote os pontos de vista contraditórios, tá? E force-se, né? Force-se a pensar se um argumento determinado que você leu lá é válido ou não, tá? E não já invalidar aquilo que só porque o cara tá falando de outro negócio. Já conversei com gente assim, meu, e é chato pra caceta, tá? Desculpa pelo palavrão. Vamos lá. Ele fala, aí a gente tem o preconceito, né, de um grande ganho, né? Seria essa a ideia. O Win. É a tendência de eventos externos regressarem para o valor médio, tá? Então, algo muito bem sucedido vai regressar à média, né? Por ter um desempenho ruim na próxima vez, tá? E os eventos sempre flutuarão em torno de um valor médio, beleza? Então, ele está querendo dizer que tudo que sobe cai depois, né? Seria mais ou menos isso. Beleza, vamos ver aqui o que ele fala então a seguir. Ele fala assim: mas você pode evitar isso por um longo período de tempo, pois acumula ganhos e perdas, tá? Quanto mais externo for o evento, você encontrou um potencial de 100 vezes, né? Quanto mais você vai regredir na próxima vez, suas chances de encontrar o mesmo potencial são muito baixas na próxima vez, tá? Então, é um exemplo aí, o próprio Bitcoin ou Ethereum, que no começo já fez 100 vezes, né? Muito mais que isso, inclusive. Teve moedas como a Solana, que em aproximadamente aí 11 meses fez 150 vezes, né? Quem entrou com $1.000 depois de 11 meses estava com $150.000, tá? Então ele fala sobre isso, né? Que as suas chances aí de você encontrar o mesmo potencial são mais baixas, tá? Aí ele vem com o remédio. Vamos ver qual que é o remédio, tá? O remédio seria o seguinte. Ele fala assim pra gente. é, Então vamos lá. Ele fala look, né? Cuidado, né? Veja, cuidado, lookout, na verdade, cuidado com o excesso de confiança em você, beleza? O momento em que você faz um 100 vezes é quando você tem que ter muito cuidado em proteger os ganhos, tá? Se você quer que a regressão atue a seu favor, você tem que praticar a humildade e a gestão de risco, tá bom? Então não adianta nada você fazer 100 vezes e depois perder tudo, né? E ficar super confiante, falar, ah, beleza, agora eu vou colocar o dinheiro em qualquer lugar que eu colocar, vou fazer 10, vou fazer 100 vezes, né? Não é bem assim, tá? Então as suas chances, pelo fato de você ficar muito autoconfiante, as suas chances diminuem, tá? Então é esse alerta aí que ele tá dando. No próximo aqui, ele fala sobre a humildade, né? Ele fala, saiba que é mais provável que você esteja errado da próxima vez, né? Seja humilde o suficiente para aceitar fracassos e apesar de suas grandes vitórias, né? Tenha paciência para vencer e regredir por um longo período de tempo para que a composição, né, o compounding, faça sua mágica, tá? Beleza, depois eu vou falar um pouco mais sobre esse compound em outro vídeo, né? Porque eu não vou entrar muito em detalhes, porque tem, assim, dá para se aprofundar bastante, tá? Beleza. Próximo, ele fala sobre o gerenciamento de risco, né? Então ele fala pra gente o seguinte: todos os seus ganhos de 100 vezes podem ser eliminados em apenas uma aposta, né? Sabendo disso, você aposta continuamente apenas pequenas quantias, independente do protocolo em que você está investindo, tá? Ele fala, né? Observe como o The DeFi Edge, que é uma outra pessoa,
não aposta todos os seus ganhos em um único protocolo, né? Então ele fala aqui, né, ó. Pô, legal isso aqui também, hein, gente. Depois eu posso falar sobre isso, tá? Mas basicamente só para a gente contextualizar, ele está falando aqui que é difícil criar um portfólio de tamanho único, né? Mas aqui tá a melhor tentativa que ele fez. 15% do que ele tem são stablecoins, que é o USDT, o USDC, o UST, entre outras, né? 15% é Ethereum, 15% é BTC, 30% são as altcoins de Layer 1, que são as blockchains de Layer 1, que vocês podem conferir aí no meu canal, tem mais informações sobre isso, beleza? E ele fala também sobre o high risk, que ele coloca 25% do portfólio dele para alto risco, tá? Então depois eu posso dar uma olhada melhor nessa postagem. Voltando aqui, então ele fala para diversificar o portfólio, né? Então tá aqui as imagens, ó, vocês podem ver. Então a diversificação do portfólio, beleza? Aqui tá o Ethereum aqui do lado. Então é isso. Vamos ver aqui essa outra imagem também que ele tá falando, deixa eu ver. Ah, dentro do high risk, né? Ou seria o risco. Ah, aqui ele já detalha um pouco mais, tá vendo? Ó? A UST, que é da Luna, né? A stablecoin da rede Luna. Ele fala sobre as moedas de high risk, né? Que ele separou em 6,3% cada uma delas. Então, pô, isso aqui é show de bola, né? Dá pra gente ter uma ideia aí de como a gente monta um portfólio que pode realmente aí fazer 100x, né? Beleza, então o próximo, ele tá falando o seguinte pra gente, né? O preconceito do iniciante. Sempre que você é novo em um setor dessa parte de criptografia, né, de cripto, você fica suscetível à sorte de principiante, né? Então você tem sorte em algumas vezes e isso ilude você, né, ao pensar que você dominou já esse mercado. Você fala, não, agora já tô manjando, tô sabendo de tudo aqui. E aí você fica convencido de que é um profissional e aumenta ainda mais as suas apostas no jogo, beleza? Então, isso daí é uma coisa comum também, tá? Que pode acontecer. Beleza, então vamos pro próximo. Ele fala: mal sabia você que quando as probabilidades regredirem, né, a média, que é o que ele estava falando anteriormente, você vai se machucar, tá? E é aqui que as pessoas desistem das criptomoedas, né? Pensando que tudo isso é um Ponzi. Aí o cara inventa um monte de coisa, falando, não, é tudo Ponzi. É claro que tem alguns projetos que são baseados em Ponzinomics, né? Porém, não são todos e realmente nem tudo é Ponzi, tá, gente? É claro que se você for considerar que o mercado cripto Bitcoin é Ponzi, então qualquer ação na bolsa de valor também é Ponzi, né? Porque se entrou US$ 1 bilhão depois que você comprou, o seu valor vai estar valendo, assim, as tuas ações vai estar valendo mais, né? Então, assim, não é nem tudo é Ponzi, tá? E o Ponzi é basicamente uma pirâmide, só que é um esquema um pouco diferente, né? Eu não vou me aprofundar nisso agora, tá? Mas o que ele quer dizer é que as pessoas desistem de cripto e começam a colocar um monte de coisa. Ah, não, porque cripto não serve pra nada, sei lá, e começa a acreditar em coisas que na verdade, assim, a pessoa se convenceu porque ela perdeu ou ela acabou se frustrando, tá? Então ele fala assim: a realidade é que você deve continuar jogando até que as probabilidades estejam a seu favor, beleza? É igual um joguinho lá, você não desiste porque você perdeu a primeira fase, tá? Ele fala o remédio, né? A maneira de identificar a diferença, né, entre sorte e habilidade é ver se você é lucrativo durante um período de tempo, tá? Acertar uma boa decisão é fácil, né? Acertar algumas boas decisões é difícil, mas você pode tomar decisões ruins e ainda ser lucrativo ao longo do tempo, tá? É, Isso daqui é bem verdade, né? Beleza, então vamos ver aqui. Ele fala de um exemplo, né? De 9 negociações, tá? Ele fala aqui das 9 negociações, 8 foram de fracasso, né? E uma foi de vitória. Então dê uma olhada no capital restante, né? Esse é o poder da gestão de risco, ele fala, tá? Então aqui você tem basicamente, né?
o balanço aqui ó, parece que risco 2%, realized, profit em R, profit em dólar, balanço, hum, a porcentagem de risco, a porcentagem realized seria o quanto realizado, né? O quanto de profit você teve e o quanto de lucro em dólares você teve, tá? Então aqui ele tá falando, ó, teve um preju desse tamanho, esse preju, esse preju, esse preju, esse preju, só que ele ganhou 100 dólares, né? Então ele entrou aí com um balanço de 802 dólares, teve alguns prejuízos aí, de tanto, tanto, 2% menos 2%. Só que na hora que ele teve um lucro, ele teve um lucro de 14%, né? E aí voltou pro próprio 800 dólares que ele tinha no começo, beleza? É basicamente isso que ele tá falando. Então você pode ter vários prejuízos, né? Mas a gestão de risco vai proteger o seu patrimônio para que você consiga ali, depois de um tempo, né, que você tá fazendo aquilo, você conseguir até não perder dinheiro, pelo menos, tá? Então, ele fala assim: não arrisque muito de seus ganhos no começo, tá? Tenha paciência para analisar se você tem vantagens sobre os outros a longo prazo, né? Até lá, pequenas apostas são permitidas, beleza? Legal, então esse daqui era isso. Aí a gente tem o quinto, né? Como são 10, eu vou parar no quinto e depois a gente dá continuidade nos outros em uma outra parte de vídeo, tá? Então ele fala assim, ó. Nesse 5 aqui ele fala o preconceito da comunidade, tá? Então ele fala, você sente que está se comportando corretamente quando age da mesma forma que outras pessoas, né? Quanto mais pessoas seguem uma determinada ideia, melhor você considera a ideia, né? Essa estratégia é ótima para um forager. Putz, tá, beleza. Eu não sei o que que é isso, galera, mas ele tá falando, essa estratégia é ótima porque, né, esse tipo de pessoa que tende a pensar isso, seguir a manada, né? Ele tem que pensar o mesmo que o rebanho, né? Ou ele será deixado de fora. Então você tem que pensar a mesma coisa que todo mundo, senão você não vai fazer parte daquilo que você quer fazer parte, né? As pessoas querem fazer parte, tá? Das coisas. Então você tá na comunidade e você fica ali pensando nessa questão de você fazer parte e para fazer parte você tem que pensar igual as outras pessoas, beleza? Então ele fala assim: se essa pessoa precisa de comida e quer aprender a caçar, né? Ela tem que obedecer ao rebanho, tá? Mas na economia moderna, isso age contra nós, tá? E aí ele fala: tantas pessoas por aí estão em busca de construir uma comunidade chamada forte, né, uma strong community, usando práticas manipuladoras sutis, tá? Então, são várias práticas que as pessoas fazem bem sutis para poder as pessoas acreditarem naquele no propósito, né? E muitas vezes são golpistas ou pessoas que manipulam sem muito critério, né? Elas vão fazer o que for tiver alcance delas para ela conseguir o seu dinheiro, tá? Bom, beleza. O remédio, né? O remédio seria, ele fala assim, você deve sempre ter cuidado com os dados que você absorve da internet, né? E se você vir um emoji ao lado do nome no Twitter, é quando você deve considerar as suas opiniões com um grão de sal, né? Ele tá falando assim. Considerar as opiniões dessa pessoa como com um grão de sal, né? Escolha quem você segue e quais ideias é, você absorve, né? É isso que ele está querendo dizer, tá? Escolha com cautela quem você segue e quais são as ideias que você absorve, beleza? Então ele tá falando aqui, ali mostra o carinha dando aquela pitadinha de sal, né? Que seria o que ele estava se referindo às manipulações sutis, deve ser alguma coisa nesse sentido. E quando ele fala do emoji no nome do Twitter,
é que teve vários influenciadores, né, que tinham emojis no nome do Twitter, que, que eu não vou citar aqui nem nada, mas eram pessoas assim que as pessoas criaram uma comunidade em cima, né? E tem, por exemplo, a Time, tá? Vou falar Wonderland. E o negócio ruiu totalmente. Assim, foi um desastre, beleza? É, E aí vamos ver aqui. Ele fala assim, o próximo, né? Que é só pra gente finalizar, tá? Ele fala: aceite apenas opiniões válidas e racionais. Não caia em visões tendenciosas como X moeda é a melhor do mundo, X resolve tudo, né? Essas ideias não são densas em informações, né? Elas não têm nenhum valor, um valor de credibilidade, né? Imagina as pessoas que acreditavam fortemente no Yahoo ou no BlackBerry, né? Vocês imaginam o que aconteceu? Pessoas investiram lá no BlackBerry e hoje nem se ouve mais falar em BlackBerry, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Curtam o vídeo, sigam o canal aí, recomendem o conteúdo para as outras pessoas, tá? Considerem clicar aí no sininho também para acompanhar a próxima parte do vídeo, tá? E eu sempre que eu buscar, sempre que eu encontrar informações, né? Porque eu estou sempre buscando novas informações para alertar vocês, para trazer mais clareza, né? Nessa questão do mercado cripto e investimentos, né? Eu vou trazer para vocês, tá? Fiquem tranquilos, voltamos aí nos próximos vídeos e um abraço, galera.